Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Rastro das Utopias. Eu sou o professor Fossati. Inicialmente, gostaria de lembrar, não esquecer de curtir e se inscrever no canal. Hoje vamos seguir mais os rastros, as pegadas que nos levam, que nos conduzem às utopias da imortalidade. Vamos, portanto, usar como referência a obra de Christoph Marlowe, cujo título é A História Trágica de Dr. Fausto. E a questão que se insere, a questão que se impõe, é quais as razões que motivaram o médico, o sábio, o erudito, o homem que sabia quase todas as ciências, Dr. Fausto, a entregar sua alma, a vender sua alma ao diabo. Qual a origem, então, desse mito Fausto? O mito fáustico nasce na Alemanha em 1450 e posteriormente é levado à Inglaterra pelo dramaturgo e poeta Christoph Marlowe, que viveu inclusive no tempo de Shakespeare. Marlowe transformou a narrativa recolhida na Alemanha numa tragédia teatral, que foi exibida ao público em 1588 e em 1589, um evento que teve um grande sucesso na época. Quem era Fausto? Fausto era um médico sábio, portanto, conhecedor de quase todas as ciências, filosofia, física, química, astrologia, geometria, matemática, mas alimentava uma vaidade imensurável. Tinha o desejo de conhecer todas as ciências do mundo, de todos os países que estavam desenvolvendo suas ciências, os seus saberes. Incluía-se práticas esotéricas, Platão dizia esotéricas com S, se escrevendo esotérica com S, era a face oculta, seriam as coisas ocultas, as ciências ocultas, como a alquimia, a cabala, a magia negra e todas as demais ciências herméticas, não é? E a esotérica seria ciências que, normalmente, padrões que nós conhecemos hoje. Né? Seria as ciências públicas, como a matemática, a química, a física, a biologia, a geometria. Bem, dentro desse contexto, existia também a ciência que buscava, dentro dessas ciências herméticas, né, esotéricas, herméticas, a necromancia, que era uma ciência que buscava invocar as hierarquias do diabo. Mas Fausto foi aquele que usou vender a sua alma ao diabo para satisfazer os seus desejos de conhecer novas ciências. É, portanto, um dos mitos mais famosos da nossa literatura. Entretanto, não posso, no nosso objetivo, descrever, analisar toda a obra que vamos colocar aqui. Não é? Nós vamos abordar esta obra do Dr. Fausto e citar alguns elementos que nos permitem pautar o contexto histórico de Fausto, da época de Fausto, né? Permitindo assim tangenciar o nosso objetivo. E o nosso objetivo é trabalharmos as utopias da imortalidade. Conforme já fizemos no vídeo anterior, onde a gente abordou a epopeia de Gilgamesh. Em que período da história nós podemos dizer, então, que se insere essa tragédia de Fausto? Ora, essa tragédia de Fausto, ela foi inaugurada, como nós falamos anteriormente, em 1588, 1589, na Inglaterra. Portanto, nós estamos saindo, não é? 1500, nós já saímos da Idade Média. A Idade Média, ela termina em 1453, com a tomada de Constantinopla. Portanto, a invasão dos turcos, dos muçulmanos. Né? E esse 1453, ele traz muita cultura, muita influência cultural, muita ciência nova. Né? E vamos ter também a Revolução Puritana na Inglaterra em 1642 a 1651. Uma revolução também que especulou muito sobre as artes da guerra, sobre armamentos, sobre cultura, sobre estratégias, né? De forma que isto tudo vai pavimentando a estrada para o iluminismo, mas tem alguns senões. Né?
O iluminismo começa em 1789, não é, com a Idade Contemporânea, e, portanto, é uma fase que começa a ver os enciclopedistas, que passam a fazer um compêndio de todas as ciências do mundo. Aí vão ter também uma utopia, que é a utopia da igualdade, da liberdade e da fraternidade, que é uma utopia que ainda não se realizou. A Idade Moderna, não é, foi um período em que as exaltações morais estavam presentes e as interpretações, as reflexões, né, dos livros sagrados, da Bíblia dos cristãos, do Talmud dos judeus, o Alcorão dos muçulmanos, entre outros. Por exemplo, São Paulo, muito anteriormente na Bíblia, já no Novo Testamento, em Romanos 12, 16, já pregava alguma coisa como uma máxima, mas era uma exaltação, uma exortação moral. Ele dizia, non altum sapere. Non alto sapere queria dizer, não vos preocupais, irmãos, com as coisas do alto, vos preocupai-vos mais com as coisas aqui terrenas, não é? Com a caridade, com o amor ao próximo, com as coisas que vos cercam, entende? Então, olhem que a partir dessas máximas, dessas exortações morais, passou a ser um padrão, praticamente em cada idade aparecia alguém, não é, com esses lemas, essas máximas. E o que nós perguntamos aqui, quais eram as máximas, então, da Idade Moderna, quando foi inaugurado, por exemplo, a peça teatral do Dr. Fausto. No século XV, no século XVI, era comum o respeito às máximas ditadas, normalmente pelo monarca, normalmente pela igreja, por algum órgão religioso. Né? Elas alertavam os súditos até onde os súditos poderiam ir. Havia uma máxima muito conhecida no reino que se chamava audi sapere, é pericoloso sapere. Ousar saber é perigoso saber. Completava-se ainda assim, não passe o sapateiro além da sua chinela. Não passe o sapateiro além da sua chinela. Mas quem se subordinava a tais máximas? Ora, quem se subordinava a tais máximas? Sabe-se que os bruxos da época, os iniciados, os ocultistas, não se subordinavam a tais máximas. A exemplo de Paracelsus, a exemplo de Cornélios Agripa, a exemplo de Copérnico, Pico della Mirandola, Fitino, João Di. Alguma dessas figuras tinham o hábito de fazer invocações, não só dos vultos sagrados, como também de entidades demoníacas. A questão que se coloca é, como Fausto passou a recepcionar essas novas ciências que aportavam ao reino? Como Fausto se encaixa nesse contexto? Sabendo que seus desejos, Fausto pensava e chegou a pedir a Deus, né? Mas sabendo que seus desejos jamais seriam atendidos por Deus, o que fez Fausto? Ele tentou se aproximar do diabo. Ele parecia inspirado, Fausto, no paraíso de Adão e Eva. Fausto queria comer da maçã do conhecimento. Queria que o mundo se revelasse para ele os seus mistérios e ser tão sábio como um Deus. Ora, sempre houve um castigo para aqueles que violassem os segredos da natureza, os segredos do Estado e os segredos de Deus. Eram denominados os arcanos. O que eram esses arcanos? Ora, os arcanos na Idade Média era um. Na Idade Moderna passou a ser 3. Os arcanos eram segredos que tinham acesso vetado aos súditos. Esses segredos não eram permitidos que os súditos, os aldeões, os camponeses pudessem acessá-los.
porque dizia-se que era para protegê-los de maus pensamentos. Assim, era proibido especular sobre os segredos da natureza. Que segredos esses? As marés, os planetas, as estrelas, as tempestades, os raios, não é? Os terremotos, os animais, enfim, a natureza, não é? Os rios, os mares, e tudo esses segredos, essa especulação que poderia ser feita em cima da natureza era proibido. Se chamava arcanus natura. Então, o arcano natura, portanto, proibia, não é? Proibia especular sobre os segredos da natureza. Um outro arcano era o arcano que proibia especular sobre os segredos e proibia envolver-se contra os segredos de Deus. Não é? Era uma proibição de que ninguém podia discutir os dogmas da igreja. Não é? Era uma proibição que era proibido envolver-se com os dogmas da Santíssima Trindade, especular sobre a predestinação ou o livre-arbítrio, e outros tantos que a igreja colocava, não é? E eram chamados de arcanos dei, ou seja, os segredos de Deus. Era proibido também conhecer os segredos do poder, especular sobre os segredos, as estratégias, não é, do Estado. Isto era chamado os arcano imperi. Dentro dos arcanos, portanto, esses três arcanos eram muito importantes. E o que tocava muito mais o império, não é? O Reino Unido, a monarquia, era, portanto, os chamados arcanos imperi. Bem, portanto, os súditos, não é, deveriam respeitar esses três arcanos. Arcano imperi, arcano natura e arcano dei. Havia um castigo até para quem usasse violar tais segredos, os arcanos. Sabe-se que a busca do desconhecido sempre trouxe consigo algum castigo. Há vários exemplos na Bíblia sobre isso. Inclusive também figuras da mitologia. Né? Nós sabemos, e chega muito perto de nós, né? Por exemplo, aquele semideus Prometeu, né, que entregou o fogo aos homens e que foi castigado por Zeus. Zeus mandou acorrentá-los nos rochedos de Cíntia, lá nos confins do Cáucaso. E tinha uma águia que vinha lhe comer o fígado todos os dias, e esse fígado, ele se reconstituía, e ele sofria com isto. Não é? Fausto respeitava os arcanos? De certa forma, no início, Fausto ficou meio com o pé atrás. Entretanto, observa-se que o período da Idade Média era conhecido como o período das trevas. Agora, no início da Idade Moderna, onde estava se desenvolvendo todo aquele processo, digamos assim, de novas culturas ingressando no Reino Unido, não é? Ainda tinha um resquício de respeito aos arcanos. Mas Fausto estava praticamente levado a não respeitar muito esses arcanos da monarquia. Mais tarde, o Reino Unido começou a dar guarida, portanto, a essas ciências, influenciando principalmente não só aquelas ciências que traziam a matemática, a geometria, a astrologia, mas as ciências herméticas, as ciências do curandeirismo, do obscurantismo, a necromancia, o orfismo e crenças que Fausto tinha grande interesse em conhecer. Portanto, Fausto não estava muito preocupado com os arcanos. Ele estava, sim, disposto a desafiar até a sua competência de buscar novos conhecimentos.
Bem, pessoal, assim Fausto vai conduzir a sua caminhada dentro da sua história, do seu contexto. Nos próximos vídeos, nós vamos saber em quais ciências herméticas Fausto desejava conhecer. Em termos de Fausto, vai assinar um contrato com Lúcifer. Quais são os termos que Fausto vai assinar o contrato com Lúcifer? Como vai se dar esse contrato? Como vai se dar esse contrato? Nós vamos então, no próximo vídeo, abordar essas ciências, ver o que elas realmente poderiam produzir que afetasse a monarquia. Bem, aguarde, portanto, muito obrigado pela sua audiência e participação. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo e dar o seu like. Procure meu site, não é? Há uma série de referências do que estou abordando. Não esquecer que nem tudo que é impossível é impossível. Afinal, nós vamos dialogar no rastro das utopias. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.